Por cima do medo, coragem. A frase faz parte de um samba de roda. É o lema da vida dele. Um ensinamento que vem da mãe, Dona Ivanete. Aliás, Dona Ivanete mandou muito bem mandando o menino vir de saia. Ficou muito bem mesmo. Manuel Soares já chega entre nós com essa boa inspiração. A coragem, em alguns casos, não se revela no enfrentamento, mas na decisão de seguir adiante com medo e tudo. Em outros momentos, se for preciso, a coragem está em um pedido de ajuda ou na mudança do rumo daquela história. Então, Manuel, parabéns. Leva mesmo o nosso beijo Vou para a levar. dona Ivanete, que é uma mãe maravilhosa. Mas me diz aí, em que situações na sua vida você já se valeu do uso desse ensinamento, dessa frase? Cara, a Dona Ivanete, eu espero que vocês tenham o prazer de conhecer. É uma negona que tem um dread maior que o meu. Ó, E o dread dela é muito doido porque ela não faz, o dread dela vem sozinho. Eu sou devoto dela. Minha mãe nasceu no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, e ela tira a gente da Bahia em 1988, que é o ano da Constituinte. E para ela tirar a gente da Bahia, ela espalhou as nossas roupas em sacolas de supermercado na casa das vizinhas e saiu como se fosse para um congresso da igreja. Então, assim, quando não se falava ainda em Lei Maria da Penha, quando não se falava no feminismo negro, ela já teve uma postura muito doida naquele cenário que ela vivia, da boca do rio na Bahia, que você imagina que nos anos 80 era muito pior do que é hoje, né? E aí, cara, eu quando olho para ela hoje, que é uma ativista social no Rio Grande do Sul, é uma das coordenadoras da Central Única das Favelas, eu tento tirar, vou fazer um apelo agora que eu estou aqui. Mãe, vamos sair dessa quebrada? Vocês não estão entendendo. Eu falo para ela, mãe, vamos alugar um apartamento, eu compro um apartamento para a senhora. Ela não quer sair daquele morro de jeito nenhum. E quando eu falo tirar ela do morro, o morro inteiro se volta contra mim. Porque lá no morro que ela mora, eu sou o filho da Dona Ivanete, ela não sou o Manuel da Globo. Isso é muito bom. E ela sempre disse para mim, olha, você precisa amadurecer a sua coragem. E eu entendia que coragem era não ter medo. Mas tem alguns medos que eles não vão sair. E que eu não vou ter tempo de tirá-los. Cara, a primeira coisa é esse medo absurdo que eu tenho de morrer. Isso é uma coisa que me acompanha desde cedo. Um medo, sabe? Até hoje, quando eu escrevo textos, eu escrevo textos para que meus filhos possam ver o que o papai pensa e tal. E ela dizia, olha, independente desse seu medo, vai fazer o que tem que fazer. Eu tenho um medo muito, mas muito grande de errar. Eu sou um cara que eu me cobro muito, né? Eu sou o primeiro da minha família numa série de coisas da minha vida, então eu fico o tempo todo me exigindo, me cutucando, me policiando, sou extremamente perfeccionista, eu sou aquele cara besta que dorme 3 horas e meia por dia, o cara que levanta 4h30 da manhã para estudar piano, eu sou esse cara. Eu acho que eu preciso estar pronto para tudo, o tempo todo, entendeu? Mas esses medos, durante muito tempo, me bloquearam. E ela dizia que essa frase veio do pai dela, que ele dizia para ela, minha filha, por cima de medo, coragem. E é assim que nós hoje trabalhamos na nossa vida, né? Tanto que tem uma galera... Eu só não tatuei essa frase em mim porque minha mãe não deixa fazer tatuagem. Isso é uma coisa, acho que é muito, mas dessa criação, desse jeito que a sua mãe te fez aprender muito cedo sobre coragem, eu acho que tem muito a ver também com uma coisa meio tribal, sabe? Muito de uma mãe indígena, de uma mãe tribal, de uma mãe que é periférica, que sabe que ela tem que preparar o filho, a filha, para lidar com certas situações da vida. Então, me lembrou muito ela, porque a minha mãe ela tinha uma criação da gente meio de medo do inusitado, medo de tanta coisa, tipo, tá com medo de botar o dedo na tomada? Não, vai lá, bota o dedo na tomada para tu entender o que vai acontecer, sabe? Tá lá o fogo, vai lá, mete a mão no fogo para tu saber o que vai acontecer. Mas, assim, inclusive, esse é o jeito bonito na hora que ela estava de boa para falar que tinha que ter coragem. Quando a gente estava com medo, ela tinha um ditado um pouco mais Dona Ivanete de falar assim,
Que horas são agora? Pode Não, falar? pode ir, pode. É permitido aqui. Pode. Ela dizia- Hora liberada. Quem tem medo de cagar não come. Vai! Mas é bem isso mesmo. É bem isso. bem por aí. Velho, e assim, ó, tinha que ir. Assim era para pegar um ônibus, assim era para ir para a escola, assim era para viver situações que, inclusive, muitas vezes traduziam em racismo. Né? Então, assim, eu digo a vocês, eu entendo ela, mas vocês imaginam que eu não me recordo de um beijo da minha mãe quando eu era criança. Isso não é uma lembrança que eu tenha. A lembrança que eu tenho de beijo dela, que é muito doido, ela saía muito cedo para trabalhar. E aí, ela... Acho que eu nunca comentei isso. Ela deixava um beijo na mão, de batom. Que aí a gente acordava e via que ela beijou. Entendeu? Então, assim, é muito cruel quando uma estrutura social... inclusive tem que obrigar a mãe a não demonstrar muito carinho. Porque se ela demonstra muito carinho, eu fico mole. Eu demonstro sentimento. E se eu demonstrar sentimento, no território que a gente vivia, o sentimento no meio daquele contexto, fora da porta da minha casa, era fraqueza. E uma fraqueza que podia me custar muito caro. Priva dos afetos. E né? hoje eu entendo que a demonstração de amor que minha mãe tinha comigo era não demonstrar. Tem uma frase que tem a ver com isso, que o medo do sofrimento, muitas vezes, é maior do que o sofrimento em si. E eu acho que só quem sofre algum tipo de angústia, e aí questões da cabeça mesmo de cada um, ou quem está em situações socialmente vulneráveis, como você acabou de falar, é que já tem esse medo do sofrimento antes dele acontecer. Então, às vezes, a gente perde tempo pensando numa coisa que nem vai rolar. Vai gastar tempo pensando num medo que não existe, aqui, agora, Mas é palpável. verdade, você fica com medo do Enjaulado, medo. né? É isso. Eu- Isso, às vezes, nos paralisa. Sim. Medo de Porque amar. tem esse medo de amar. Foi profundo agora você, hein? É. Eita, Pois é, lá já vai. tô, já surgiu tô esse medo adiantando de Amor, amar? a é porque o pergunta. medo da lista, a gente lista os medos. Então começa a listar aí. Do que você tem medo agora, Mônica? Que isso, eu tenho muito medo. Porque os medos vão mudando, eu Não, acho. Né? tem uns que vão embora, né? Tem uns que permanecem, tem outros que chegam forte. Tem uns que permanecem íntegros, né, gente? Íntegros, assim. O seu qual é? Cara, eu tenho medo a vida inteira de entrar na minha conta. De olhar minha conta, o saldo do banco. É um trauma, tô falando sério. Mesmo ganhando dinheiro. Mônica tá enxergando aqui, ó. Astrid, Bem-vinda ao mundo. mesmo Rugas ganhando agora. dinheiro. Eu tenho trauma de cheque especial, não sei o que é. Eu tenho vários medos. Eu tenho esse medo, eu tenho medo de... Entregou a geração agora. Eu tenho medo de cheque especial. Eu entreguei, velha. Entendeu? Mas ainda existe cheque especial. Tem. Eu Para com tenho isso. medo. Ô, Mas na minha existe época de cheque. dureza era cheque especial, tipo, todo vermelho. Anos 80 Entendeu? demais. Anos 80, 90 também. Estendeu. Também, O também. cheque especial estendeu. E eu tenho medo de perder meu entusiasmo para a vida. Sabe essa curiosidade que eu tenho? É uma alegria de vida que eu tenho, que é uma coisa que a minha criança tinha e que as crianças têm e que eu tenho na minha vida. Eu tenho medo de perder isso. Eu tenho medo de trocar de celular e perder todas as minhas conversas com o Paulo Gustavo. Eu tenho medo de ficar doente e perder minha autonomia. Eu tenho muitos medos. Só que é o seguinte, eu trabalho a minha cabeça, eu não deixo os medos decidirem minha vida. Entendeu? Eu não deixo os medos me paralisarem. Porque é aquilo que você estava falando. Como é que é? Você tem medo de cagar? Como é que é? Comer? Quem tem medo de cagar, não come. Quem tem medo de cagar não come. É tipo isso, amor. Medo a gente tem. Só que a gente tem que ir com medo mesmo. A gente não vai deixar de ter medo nunca. Essa frase... A gente tem com medo mesmo, entendeu? Não, Então, mas eu acho... eu tenho uma muito doida que, por exemplo, eu não tomo água à noite. Eu tenho medo de fazer xixi na Faz cama. xixi. Não, assim, o meu medo... Gente, eu não vou contar isso na televisão. Mas o meu medo é que tem uma barata e eu bebo a barata na água. Gente, Ei. por que vai ter uma barata nessa Eu sei, mas eu assim, já eu passei penso por Bota um isso paninho real. em cima do copo, filho. Moringa, o copo virado pra baixo. Eu já tentei fazer... Eu já passei o por que eu isso, tenho tentado Manuel. fazer é colocar a Esse garrafinha. medo foi invalidado aqui pela gente. Não, Não, como não, não, gente? não, Imagina, não. Gente, Porque eu mas já isso passei você Medo de por bebe... pegar uma água e ter uma barata.
barata? Eu já tomei água com barata. Aí, ó, tá, Tá vendo que eu vendo? não tô louco? Mas Já então, aí ok, tomei, aconteceu. de madrugada. Aconteceu. Entrou na minha aí garrafa. você não vira assim, ó. Na Vira o garrafa? copo na garrafa. Na garrafa, e aí eu fui virar o copo e comecei a sentir aquela Ah, anteninha. Tô contando, Jesus! esse medo é real. Eu tenho muito Esse medo medo, é real. gente. Não, gente. Bom, vamos lá. Agora, esse já passou esse. Agora vem dos medos de agora. Do que você tem medo hoje? Gente, eu sou muito medrosa. Além da E barata. as pessoas acham que eu sou a pessoa mais corajosa. Achava. Ela veio lá do Pará, essa mulher fez isso, fez Mas aquilo. eu Eu sou também. medrosa pra caramba. Mata onça, nada com cobra, não, boto, a porra com toda boto, lá. a porra toda. Aquela frase maravilhosa de Nelson Mandela. A coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre ele. É muito sobre isso, sabe? Então começa a listar aí. Eu tenho muito medo de perder a memória. Sabe? Amor, entra na menopausa, espera a Amor, pois menopausa. é. Eu tenho muito medo de perder a memória. Memória já foi. Eu tenho muito medo de perder pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que eu amo. Eu sempre tive, desde criança, eu lembro que a minha mãe roncava pra caramba. Quando ela não estava roncando, eu corria pra pegar no coração dela pra ver se ela estava respirando. Tanto medo que eu tinha de perder Você a minha criança? mãe. Criança, eu corria, porque a gente morava, era um cubículo só, todo mundo dormindo um por cima do outro. A mamãe parava de roncar e ela, tá respirando, mãe? Botava a mão para ver se ela estava respirando, de tanto medo que eu tinha de perder. E essa pandemia trouxe muito essa reflexão sobre o medo de perder o outro, né? Sim. Quantas pessoas aqui a gente não perdeu e a gente viu indo embora. Quando a Pete estava falando essa história, que eu pensei no medo de amar, eu fiquei com muito tempo com medo de amar. Eu vim me abrir pro amor depois da maternidade. Sim. Porque eu demorei para ser mãe, inclusive, por causa disso. Eu tinha medo. Como é que eu vou amar essa pessoa? Essa pessoa vai ser dependente de mim. E quando essa pessoa for embora, como é que eu vou viver sem ela? Então, a maternidade me fortaleceu muito para lidar com esses medos. E é muito sobre isso. Se eu fosse atleta olímpica, eu não sei se eu ia ter coragem para uma Olimpíada. Agora, você vê gente. que interessante isso que a Gabi tá falando, né? Quer dizer, os nossos medos, a gente se entende muito através dos nossos medos, né? Os Autoconhecimento, nossos medos né? não são assim, né? Eles vão nos guiando um pouco. Esse medo de amar, claro, eu também tenho. São tantas histórias mal sucedidas ou dores de amor que você fica com medo de sentir aquela dor de novo. Olha só, o medo é isso aí mesmo, porque eu acho que o medo é quando a gente olha para os nossos medos, a gente se conhece, é um fator de autoconhecimento muito grande. Porque, por exemplo, eu tenho muito medo do inusitado, do que eu não posso controlar. E eu já percebi várias vezes em conversa em terapia, não sei o que, falar, cara, tudo que eu não posso controlar, que eu sinto que está fora do meu poder de decisão, me deixa cabreira, sabe? Então é um fator de autoconhecimento muito grande, porque os nossos medos, eles fazem a gente olhar para o que nos é profundamente desagradável, para o que nos é profundamente incômodo, como a barata na sua garrafa, por exemplo. Como uma barata na minha garrafa. Eu sou tida como uma pessoa muito corajosa. Mas é também. Porque eu tenho meus medos e eu vou com medo mesmo. Todas. Até para fazer um evento fora o Saia Justa. Mas se a gente for fazer um Saia Justa, como fizemos tantos em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, dá um medinho. A gente falou do Porque palco hoje, né, Mônica? Eu vejo o medo também como respeito a algumas situações. Mas esse mês passado me caiu um novo medo, que é o medo de entregar o meu filho para o mundo. Eu não vou estar ao lado dele o tempo todo para defender ele desse mundo aí que tua mãe te criou para ser um guerreiro. E quando você fala que você criou os seus filhos meninos para serem guerreiros e que você hoje sabe que não é por aí, porque até semana passada eu falei, agora comigo vai ser Pantera Negra, vai ser tiro, porrada e bomba para cima de mim. Puta, com você eu aprendi que eu tenho que mudar esse medo de lugar e ir para um outro lugar.